Olá, sejam bem-vindos a mais um Filosofando com Valentim. Desta vez estaremos dando continuidade ao capítulo 12, falando sobre trabalho e sociedade. Hoje falaremos sobre infraestrutura e superestrutura. Há diversos conceitos importantes para a compreensão de todo o pensamento de Karl Marx. Iremos destacar nessa conversa infraestrutura e superestrutura. E aqui nessa imagem, vamos falar o que é superestrutura. Superestrutura é criada para manter as relações de produção: cultura, religião, moral, direito, Estado, política, polícia, exército. Infraestrutura são as forças produtivas, tecnologia, talento, ciência e as relações de produção, como essas relações ocorrem. A infraestrutura é o que determina a superestrutura. É nas relações de trabalho, no direito de propriedade sobre meios de produção, nas relações de produção, que a gente determina o que vai ocorrer com a cultura, religião, moral, direito, Estado, política, polícia e exército, como a gente falou. E essa superestrutura, isso que a gente já citou aqui, é o que mantém a infraestrutura. Podemos dizer que Marx faz uma analogia com a construção de um prédio, ao explicar sua compreensão sobre a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social. Para isso, Marx descreve que a sociedade é dividida em infraestrutura e superestrutura. Para Marx, a infraestrutura trata das forças de produção, composta pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção, pelos próprios trabalhadores, onde se dão as relações de produção, empregados, patrões e empregados. Trata-se da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, as relações de trabalho, estas marcadas pela exploração da força de trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. A exploração do homem pelo homem se dá nesse momento. A superestrutura é fruto de estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de seu domínio. Trata-se da estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica, Estado, religião, artes, meios de comunicação, etc. Dando sequência a essa analogia do prédio, a infraestrutura seria a quantidade de andares do prédio, redes de internet, energia, gás, esgoto e água, os pisos, cômodos, quantidade de unidades, quanto material será utilizado para a construção desse prédio. A superestrutura será o design, revestimento, se será um prédio comercial, habitacional ou misto, a forma de divulgação desse empreendimento e por aí em diante. Tudo isso que a gente observa naquela estrutura, toda aquela beleza, toda aquela seria a superestrutura, seria o que manteria o prédio, o que manteria a construção do prédio, o que valorizaria o prédio. Para essa consolidação e perpetuação da dominação das classes dominantes, estes utilizam de estratégias que demandam ora uso da força, ora da ideologia. Marx fala isso a ideologia alemã. Um exemplo de um instrumento de uso da força é o Estado, qual possui o uso das forças legitimadas pela ideologia. Para Marx, o Estado está sempre a serviço da classe dominante, buscando manter o status quo. E esse status quo, que no nosso caso seria a estrutura, que é o capitalismo, e é marcado pelas relações de trabalho conflituosas, onde uma grande parte da sociedade é explorada por outra. Logo, tudo na superestrutura é feito com o objetivo de manter esse pseudo-equilíbrio. É um pseudo-equilíbrio justamente porque nos faz crer que o mundo só funciona nessas bases.
aí mais uma figura sobre essa infraestrutura e superestrutura. Os modos de produção possuem a infraestrutura, que são as relações materiais de produção, força econômica de uma sociedade, fundações, alicerces. A infraestrutura refere-se à base material das relações de produção entre homem e natureza, entre homem e homem. Relação proprietário e proletariado, por exemplo. A estrutura, que isso tudo aqui existe, é o sistema produtivo, que é o capitalismo. Tudo isso aqui funciona dentro do capitalismo. E a superestrutura é o espaço onde se dão as relações não econômicas, ideias, costumes, instituições, toda a produção humana que não tem forma material e é imprescindível ao funcionamento da sociedade. A superestrutura, como já falamos anteriormente, é a forma de dominação no sentido ideológico e institucional, direito, religião, o Estado, como o Estado funciona, o Estado moderno, por exemplo, ou então uma democracia capitalista como a gente tem hoje em dia. Na superestrutura temos o sistema de dominação da classe dominante e, como já mostramos, os aparelhos repressores como polícia, sistema jurídico, religião e ideologia. A ideologia é a tática de tornar certas ideias como verdadeiras e aceitas pela sociedade, sendo elas criadas pela classe dominante de acordo com seus interesses. Como vemos a política, os esportes, quais culturas são realmente importantes e quais são subculturas, o que é arte, o que pode ser definido como lixo cultural. Tudo isso que a gente vê são construções sociais e arquitetadas como sistema de dominação. O que é que passa no horário nobre? O que a classe dominante quer? Ah, mas a classe dominante, por exemplo, quer assistir uma novela ou quer assistir um programa como o Big Brother? Sim, mesmo que eles não assistam isso, mas eles usam esse tipo de programa como uma forma de dominar a classe trabalhadora. Como dizia Marx, as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção, dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente, ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias, portanto, são as expressões das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. Marx, a ideologia alemã. Veja bem, se na infraestrutura da nossa sociedade é marcada por divisão social do trabalho, e essa divisão pode ser discutida em outra conversa, falaremos sobre isso depois, onde os filhos da classe dominante têm acesso a algumas profissões que muitas vezes são apenas sonhadas pelos filhos do trabalhador, e outras profissões são vistas como apenas destinadas aos filhos do proletariado. Muitas são profissões consideradas de homens e outras são consideradas profissões de mulheres, e deixo claro que não concordamos com tal divisão. É lógico que está subentendido na superestrutura que é correto ter distinções culturais entre uns e outros. Sobre as profissões, por exemplo, profissão que é dada só às classes dominantes, por exemplo. Dificilmente um filho do trabalhador vai sonhar em ser juiz, ou então vai sonhar em ser astronauta. Já um filho da classe dominante, muitas vezes ele vai sonhar até em ser professor e os pais vão destruir esse sonho, vai dizer que esse sonho, que professor sofre muito, ganha pouco. E aí exemplos que a gente falou sobre essa divisão do trabalho. Por exemplo, um homem pode ser professor, mas dificilmente você vai encontrar um homem sendo professor das séries iniciais.
Geralmente as pedagogas são professoras. E alguns homens que são formados em pedagogia, geralmente eles vão para o trabalho burocrático. Poucos ficam em sala de aula dando aula para crianças de 4 a 9, 10 anos. Profissão que é considerada de mulher. Por exemplo, tem homem que é barbeiro, mas tem uns que não gostam da denominação cabeleireiro. Eles acham que essa denominação é mais para as mulheres. Esteticista, geralmente você vai ver mulheres. E repetindo, eu deixo claro que não concordamos com essa divisão, mas é uma divisão já estrutural que tem na nossa sociedade. Assim podemos deduzir que é na superestrutura como ideologia que se fundamenta o machismo, a misoginia, o racismo. E isso ocorre de forma estrutural. Está impregnado em todas as nossas relações ao longo de séculos. E a luta contra essas formas horrendas de preconceito deve ser combatida a cada instante e por todos. O que eu estou dizendo aqui? Misoginia, machismo, racismo são estrutural, fazem parte da estrutura da superestrutura dentro de uma sociedade capitalista. Ou seja, sempre teve e sempre vai ter. E a gente vai ter que lutar com isso sempre. Sempre temos que lutar contra esses preconceitos, contra essas formas de tratar as pessoas com desigualdade. O uso da força muitas vezes deve ser justificado por ideias coletivamente aceitas. A ideologia é justamente isso, você mostrar que a força é necessária naquela situação. Por esse motivo, a classe dominante busca produzir e disseminar ideias que legitimem as ações do Estado em prol de seus interesses. Quando alguém é assassinado em atos racistas, logo a vida pregressa da vítima é esmiuçada, como forma de justificar o ato bárbaro. Por exemplo, alguém morre e diz, não, mas ele era uma pessoa que agredia a esposa, ou então ele era uma pessoa que tinha várias entradas, uma ficha criminal grande, várias entradas na delegacia. E aí, de certa forma, está legitimando, é uma forma de legitimar a agressividade de quem cometeu esse ato bárbaro. As pessoas que se revoltam com tudo isso, de certa forma, recebem o direito de manifestar-se e protestar, mas de preferência numa passeata e tons de branco, ou mesmo nas redes sociais com notas de repúdio e hashtags, mas em hipótese alguma de forma violenta. E aí o que acontece que quando essas manifestações chegam ao ponto de serem violentas, a própria imprensa que estava cobrindo já chama isso de vandalismo, já tentam desvirtuar, dizendo que passaram dos limites. Por quê? Porque a ideologia dominante cumpre esse papel de justificar as relações de trabalho e a existência de desigualdades. Para uns pode ser agressivo, outros não. O Estado pode ser agressivo, o Estado pode ser violento, e a violência do Estado é geralmente justificável, mas das outras pessoas não, dos trabalhadores não. E aí ela justifica ao mesmo tempo a exploração do homem sobre o homem. O uso da força muitas vezes deve ser justificado por ideias coletivamente aceitas. Por esse motivo, a classe dominante busca produzir e disseminar Para Karl Marx, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Para Karl Marx, é evidente que a ideologia sempre cumpre com esse papel. Portanto, entre outras coisas que eles dominam, também como pensadores, como produtores de ideias que regulam a produção e distribuição das ideias de seu tempo, e por conseguinte que suas ideias são as ideias dominantes da época. Nesse sentido, a superestrutura seria responsável pela manutenção das relações sociais existentes na infraestrutura, e esta possibilita a sua existência.
pois toda a riqueza necessária para manter a superestrutura seria, segundo Marx, produzida na infraestrutura, por meio das e nas relações de produção e de troca. Assim, o tipo de cultura que a gente vai ter nessa sociedade, o tipo de religião que é socialmente aceita, o tipo de posicionamento político que é socialmente aceito, o distanciamento muitas vezes da política, por achar que todo político rouba, então vamos nos distanciar, é tudo orquestrado pelas classes dominantes. Eles orquestram até esse distanciamento. Por quê? Porque se as pessoas começarem a se politizar, se as pessoas começarem a lutar por melhorias, vai derrubar essa infraestrutura, vai derrubar essas relações de produção e de troca com desequilíbrio que a gente vê hoje em dia. Com isso, entendemos que o machismo, misoginia e racismo estruturais não são falhas dentro do processo de dominação, mas partem do projeto. E manter essas distinções absurdas e abusivas, como também falta de educação de qualidade para o filho do trabalhador, são pontos muito importantes para manter as relações de trabalho como estão, desiguais e onde a maioria é cada vez mais explorada por uma minoria. Assim, qualquer governo que tentar melhorar a educação, tentar unificar a educação entre pobres e ricos, será de certa forma afastado, será de certa forma tratado como populista. E aí a gente tem vários exemplos ao longo da sociedade que às vezes ocorreu isso. Esse estudo é uma complementação do estudo sobre trabalho e sociedade. Obrigado e até breve.